Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas. Creio que a minha imagem está um pouco escura. Desculpa pessoal, eu vou tentar iluminar um pouco mais aqui. Acho que ficou melhor. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal. Curta os vídeos, compartilhe com seus colegas, ative o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos e notificações desses vídeos que vão sendo postados aqui no canal. Me ajude a fazer com que o canal cresça e assim atinja o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, para que, como eu sempre falo em todas as aulas, o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui no YouTube de maneira gratuita e democrática. Pessoal, vamos continuar os nossos estudos também para a primeira fase do exame de ordem, e tem um tópico específico que eu esqueci de falar com vocês e preciso falar na aula de hoje, que é um tema muito importante que sempre cai uma questão em prova, e hoje eu vou tratar sobre este tópico de maneira geral, embora esse tópico é mais aprofundado nas aulas de segunda fase, tá? Então o tópico hoje vai ser abordado, mas com foco mais para a primeira fase. Depois, para quem for fazer a segunda fase aqui em Direito Tributário, desse 40º exame, o 41º e assim por diante, aí eu peço, claro, que acompanhe as próximas aulas aí, que vão ser postadas sobre esse tema de maneira mais detalhada, tudo bem? Vou deixar a minha imagem aqui no canto e vou ampliar os slides aqui de apresentação da aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Colocando aqui o nosso slide de apresentação, o tópico que nós vamos tratar hoje na nossa aula será sobre o processo tributário, considerações gerais que eu considero pertinentes e importantes para a primeira fase. O processo tributário, pessoal, nós vamos aprofundar mais à frente na segunda fase, mas para a primeira fase, eu vou tratar de aspectos gerais aqui que são geralmente perguntados nas questões, né, de alternativas, de múltiplas escolhas que caem na primeira fase da OAB, e é importante que vocês tenham em mente esse tópico para que vocês consigam gabaritar também neste tema da prova, tudo bem? Vamos tratar então sobre o processo tributário, o que compõe o processo tributário, quais são as leis que regem o processo tributário e o que se entende por processo tributário propriamente dito. Nós sabemos que todas as áreas, além de ter um aspecto material, o direito material, ela também acompanha consigo o direito processual. E o processo nada mais é, gente, do que dar materialidade, dar cumprimento, dar origem, eu esqueci a palavra exata para falar isso, mas botar em prática o direito que já é positivado. É basicamente isso que é o processo. Por isso que você tem, por exemplo, o direito civil e o processo civil, o direito penal e o processo penal, o direito do trabalho e o processo do trabalho. Por quê? Porque o direito tem o seu aspecto material, a sua parte teórica, os direitos que são garantidos em lei, e a sua aplicabilidade. O que será aplicado na realidade, no dia a dia, no concreto, se chama processo. E aí nós temos os processos nas diversas áreas, como eu falei, inclusive no direito tributário, que é o que vai dar materialidade, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, que vai dar materialidade ao direito já positivado na Constituição Federal, no CTN, no Código Tributário Nacional, e nas demais leis federais, sejam elas complementares e ordinárias sobre a matéria. Perfeito, pessoal. Ao falar de processo tributário, quais são os primeiros tópicos que nós poderíamos considerar sobre este tema? O primeiro deles está lá em cima, pessoal, que eu fiz questão de também, eu gosto bastante de ressaltar esses tópicos em separado para que fique claro. O contencioso tributário é o processo em que o fisco e o contribuinte discutem sobre a validade do crédito tributário. Basicamente, esse é o processo tributário. De um lado, você tem o fisco, o ente público, também conhecido como fazenda pública, que está exigindo o cumprimento de um tributo, que está exigindo o pagamento de um tributo, a exigibilidade de um tributo. E, por outro lado, você tem o contribuinte, que é a parte contrária, que é a parte que está questionando o seu direito e que quer se esquivar da tributação, quer questionar essa tributação, pedindo a sua nulidade, a sua suspensão, a sua inexigibilidade e assim por diante. Isso na esfera, por exemplo, judicial. Se percebe muito claro isso, né? O procedimento, pessoal, não é processo. Então, quando a gente fala de processo tributário, não é procedimento. Processo é uma coisa, é um rito específico, procedimento é outra.
tá? Então, processo é uma consequência de atos já pré-determinados em lei. Por exemplo, na esfera judicial, você primeiro propõe uma ação, depois o juiz vai apreciar essa ação, vai tomar uma decisão sobre ela, vai citar a parte contrária vai ter um prazo para se defender, e aí depois vai ser levado a uma audiência de conciliação, depois da audiência de conciliação, se não der certo, vai para uma audiência de julgamento, de instrução e julgamento em primeiro grau. Tá vendo que são etapas? Isso é processo. Processo segue etapas. Procedimento não tem exatamente essa sequência já pré-determinada em lei. Então, procedimento não é processo e vice-versa, tá bom? Nós estamos falando aqui de processo. Porque procedimento, pessoal, aqui embaixo eu fiz questão de dizer, é o seguinte, é um ato administrativo documentando o lançamento tributário, por exemplo. Nesse caso, não há necessidade de haver contraditório em virtude de ser um ato administrativo. Vide artigo 142 do CTN. A validade do ato administrativo é um ato vertical, onde se verifica sua validade com as normas do ordenamento jurídico. Quando a gente fala, por exemplo, de um ato administrativo como é o lançamento tributário, que vai dar materialidade a um crédito tributário, esse ato não é um processo, ele é um procedimento que vai dar origem a uma obrigação tributária. É claro que se eu quiser questionar esse crédito tributário, eu poderei fazer isso, mas na esfera, por exemplo, administrativa ou judicial. Tanto na esfera administrativa ou judicial, você tem o respectivo processo. Mas antes, o ato administrativo de criar um tributo, de dar materialidade a um crédito tributário, isso não é processo, é procedimento, é um ato administrativo. E, portanto, não se exige contraditório e ampla defesa, não se exige que a parte contrária tenha o direito de se defender, porque ela vai poder fazer isso no processo judicial ou administrativo. Mas para se constituir o crédito, o Estado não precisa de autorização porque ele já tem a lei para isso. Se há previsão de lei, isso é suficiente para o Estado agir. Não precisa de autorização judicial. Então, para dar o lançamento tributário, para constituir o crédito tributário, ele não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário. Ele pode fazer por si mesmo. E aí não existe contraditório, obviamente. É claro que depois, se ele questionar o lançamento efetuado, se o contribuinte questionar o tributo que foi criado, ele poderá fazer isso na esfera judicial e administrativa através de um processo, não de um procedimento. Procedimento é o ato da administração que dá origem ao crédito tributário, que não se confunde com processo. Processo tributário é o contencioso propriamente dito, legitimado pela defesa do sujeito passivo. O contencioso poderá ser administrativo, como eu falei, ou judicial. Quando a gente fala de processo administrativo, o processo ele é tramitado dentro da esfera do fisco, ou seja, o fisco age tanto quanto parte interessada, como também como julgador do caso. Então, você tem, por exemplo, os processos dentro da Receita Federal. Então, a Receita Federal, ao mesmo tempo que ela é o fisco, o órgão fiscal que arrecada o tributo, que tem interesse de arrecadação tributária, ela também pode ser o ente que julga um processo que o contribuinte está questionando. Está questionando, por exemplo, um tributo que está sendo exigido. Então, a Receita Federal, ela possui, nesse caso, duas funções. Função de administração fazendária e de julgador. Então, na esfera administrativa, você não tem a figura do juiz, você tem a figura dos servidores públicos administrativos, que vão julgar os processos na administração pública. Agora, na esfera judicial, não. Na esfera judicial, você tem um juiz, seja o juiz estadual ou federal. E aí ele não tem ligação com o executivo, nem com a parte contrária. É uma pessoa que está fora daquela relação tributária, que vai julgar o mérito da causa. Tudo bem? Muito bem, pessoal, feitas essas considerações iniciais para a gente dar início a essa aula, quais outras considerações nós podemos fazer? Pessoal, eu gosto muito de montar esse esqueminha. Se vocês quiserem, podem tirar foto aqui desse esqueminha, que eu gosto bastante, gosto de montar esquemas assim, porque aí eu acho que fica mais didático. Eu sempre falo que eu sou um aluno um professor e também aluno, né, muito audiovisual. Gosto de montar esquemas, colorir, deixar bem claro para que depois fique fácil a compreensão de cada um desses tópicos, tá bom? Mas vocês estão vendo que está seguindo aqui uma sequência, e processo é isso. Ele segue uma lógica, uma sequência já pré-determinada em lei. Primeiro tópico.
É possível o recurso em instância administrativa, caso não seja deferida a impugnação do lançamento em primeira instância. Se na primeira instância, na esfera administrativa, eu proponho uma ação questionando um tributo, que a gente chama de ação de impugnação do lançamento tributário, ou seja, é uma ação que questiona um tributo constituído pelo lançamento, se a minha ação não prosperar na primeira instância, se o meu pedido não for atendido na primeira instância, eu posso recorrer para uma segunda instância, como existe na esfera judicial, por exemplo? Porque na esfera judicial a gente sabe, se o juiz de primeiro grau não concede o meu pedido por meio de uma ação judicial, se o juiz lá de primeiro grau não concede o pedido que estou fazendo na minha petição, o que eu faço? Eu proponho um recurso no tribunal, na instância superior. Agora, isso não existe, isso existe na esfera administrativa. Isso, aliás, é garantido pela Constituição Federal. Então, a mesma lógica que existe no Poder Judiciário, pessoal, existe na esfera administrativa. Peço desculpas porque no início eu falei que não existe. Existe sim. Então, quem disse isso é a própria Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição garante o duplo grau de acesso, o duplo grau de jurisdição, o duplo grau para o recurso, seja na esfera judicial como também administrativa. Então, na esfera administrativa, eu posso recorrer também. Então, se na primeira instância, por exemplo, a Receita Federal não concede o meu pedido que estou fazendo, eu posso recorrer a uma instância superior? Posso. Por exemplo, você tem tribunais, e eu digo tribunais entre aspas, que não é órgão do Poder Judiciário, mas existem tribunais administrativos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, que é uma instância estadual de segundo grau. Na esfera federal, nós temos, por exemplo, o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é uma segunda instância na esfera administrativa. Então, tanto na esfera judicial como também na esfera administrativa, também se é garantido duplo grau, para que, se na primeira instância não for concedido o meu pedido, se for insatisfeito o meu pedido, eu recorro para uma instância que está acima e assim pedindo com que seja corrigido aquela decisão de primeiro grau que não concedeu o meu pedido. A administração pública realizará a autotutela dos atos por ela praticados. Pode acontecer, inclusive, pessoal, na esfera administrativa, que o ente público, até mesmo sem iniciativa da parte interessada, sem iniciativa do contribuinte, sem que o contribuinte possa propor uma ação, a administração pública pode, por si mesma, verificar que o lançamento que ela efetuou foi errado. A cobrança do tributo que ela está fazendo é acima do devido. Então, o ente estatal ele pode rever o seu próprio ato, e nessa forma de rever o seu próprio ato, isso se chama princípio da autotutela. É o princípio em que a administração pública tem poder de rever os seus próprios atos praticados anteriormente. Então, a administração pública, se verificar que existe algum ilícito praticado no lançamento tributário, se verificar que houve alguma irregularidade ou uma cobrança indevida, o fisco pode, por si mesmo, corrigir aquele ato e lançar novamente um tributo da maneira certa. Então, essa autotutela, essa autocorreção, essa autoemenda que o Estado faz, ela é plenamente possível e garantida em lei. Esse é o princípio da autotutela administrativa. Além do contencioso judicial e administrativo, que são os mais conhecidos, existem em outros países, como Portugal, a prática da arbitragem em matéria tributária. No caso do Brasil, ainda não se aplica a arbitragem, nem a conciliação e a mediação como métodos alternativos de solução de conflitos em matéria de tributação, em virtude da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, esse é um tópico muito interessante, principalmente para o pessoal que está se preparando aí para a segunda fase em tributário. Por quê? Porque nas etapas do processo, e em especial do processo civil, que é usado de maneira subsidiária pelo processo tributário, o Código de Processo Civil de 2015 é utilizado também pelo processo tributário de maneira subsidiária, o CPC 2015 prevê que antes da audiência de instrução e julgamento vem a audiência de conciliação, para que as partes possam resolver aquele conflito sem necessitar da ação do juiz de primeiro grau. E aí você tem um conciliador que vai mediar as duas partes para chegarem a um acordo. Agora, como envolve matéria de direito público, interesse do tributo, essa matéria é de direito indisponível. Então, não pode ser matéria de conciliação, nem de mediação e nem mesmo até de arbitragem, por conta da indisponibilidade do interesse público.
O tributo, pessoal, ele não é objeto que pode ser alienado, ele não é objeto que pode ser negociado. Existe um interesse público para arrecadar aquele tributo para financiar as atividades do Estado. Por isso que ele não pode ser objeto de autocomposição. E por conta disso é que não é permitido nem audiência de conciliação, nem de mediação e nem mesmo arbitragem em matéria tributária. Mas em alguns outros países, como em Portugal, por exemplo, que possuem um sistema jurídico parecido com o nosso, em Portugal é permitido, por exemplo, mas no nosso caso não. Mas eu trouxe esse paralelo, pessoal, porque pode ser que no futuro a lei seja modificada nesse sentido, mas por enquanto o entendimento da lei e da jurisprudência é que não pode haver autocomposição, ou seja, audiências de conciliação, mediação ou arbitragem para matéria tributária em virtude da indisponibilidade do interesse público. E, portanto, somente pode caber para resolver demandas tributárias o processo judicial ou o processo administrativo. Em uma execução fiscal, envolve-se os órgãos administrativos, as procuradorias fazendárias e o poder judiciário. Nós temos várias etapas do processo tributário, e a etapa final nós chamamos de execução fiscal, quando é a etapa mais grave, quando o contribuinte não pagou nada, não fez nada, e aí os seus bens vão ser confiscados até mesmo por meio de penhora. Aí já começa a etapa da execução fiscal, que aí é regida por uma lei específica, que é a Lei 6.830 de 80, que é a LEF, Lei de Execuções Fiscais. Essa Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, ela prevê, nessa etapa final do processo tributário, a participação não só do Poder Judiciário, mas das Procuradorias Fazendárias. A exemplo do âmbito federal, nós temos a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e nós temos órgãos administrativos que também atuam, como, por exemplo, a Receita Federal, que atua em conjunto para propor aquela execução fiscal e exigir do contribuinte o pagamento do tributo devido. E isso também tem previsão e respaldo nos artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional. Impugnação do lançamento e possibilidades previstas no CTN. Então, pessoal, nós temos duas esferas aqui. A esfera judicial, onde eu proponho geralmente uma ação que a gente chama de ação de impugnação do lançamento tributário, onde eu vou questionar o ato do fisco de ter constituído aquele tributo. E na esfera judicial nós podemos propor diversas ações, como, por exemplo, a ação anulatória. O que é uma ação anulatória? Quando eu quero questionar a constituição de um crédito tributário e quero exigir que esse crédito seja nulo e considerado ilegal pelo juiz. Aí eu proponho uma ação anulatória, que vai questionar o crédito tributário. Então, tanto uma via quanto outra, o contribuinte poderá escolher para atender a sua demanda. Muito bem, pessoal. Outras questões que são importantes a gente falar a respeito desses assuntos. A alteração de entendimento jurídico da administração pública não altera o lançamento já realizado, prezando pelo princípio da segurança jurídica, com base no artigo 146 do CTN. Então, se a Receita Federal mudar o seu entendimento no futuro, esse entendimento futuro não pode prejudicar atos do passado, mesmo lançamentos tributários realizados no passado, que deram origem a determinados créditos. Então, a Receita Federal e todos os órgãos públicos fiscais, mesmo que mudem o seu entendimento posteriormente, eles não podem, por meio desses entendimentos novos, dessas instruções normativas, desses entendimentos administrativos, retroagir a fatos anteriores. Porque senão, se houver essa retroatividade a fatos anteriores, isso violará a segurança jurídica, a confiança dos atos públicos e violará os direitos adquiridos do contribuinte. Então, por conta disso, deve-se haver esse respeito temporal e evitar, portanto, que haja essa retroatividade, já que um dos princípios mais clássicos do tributário é o princípio da irretroatividade tributária. Então, aquilo que foi praticado hoje só pode valer daqui para frente e não o contrário. A súmula vinculante 21 do STF, pessoal, diz o seguinte: sobre o direito ao recurso não depende de garantia, pois é um direito constitucional no contencioso administrativo, o que diferencia-se da execução fiscal. Então, na esfera administrativa, pessoal, para eu propor um recurso, eu não dependo propor, no caso, uma garantia judicial, colocar um depósito em dinheiro numa conta bancária do Poder Judiciário, que a gente chama de Bacen Jude.
Eu não preciso colocar numa conta do Poder Judiciário nenhum valor depositado em dinheiro para garantir a minha defesa em juízo ou a proposta de um recurso. O processo administrativo ele é totalmente gratuito. Agora, já numa execução fiscal, não. Por se estar questionando um crédito tributário já constituído, na execução fiscal, para eu propor a minha defesa, por exemplo, que a gente sabe que uma delas é a execução fiscal, os embargos da execução fiscal, para propor os embargos da execução fiscal, é necessário que antes haja um depósito prévio, e isso a própria lei de execução fiscal exige, para que essa defesa possa acontecer. O artigo 5º, inciso 35, fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, todos têm acesso ao poder judiciário sem distinção. Então, mesmo que eu escolha a esfera administrativa, eu não posso ficar prejudicado com isso e depois ser afastado da esfera judicial. Se eu escolho a esfera judicial, é um direito que todos têm acesso ao poder judiciário. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Entretanto, na esfera administrativa, essa não é a regra. Na esfera administrativa, se eu escolho a esfera judicial, eu não posso ir mais na esfera administrativa. Agora, se eu vou na esfera administrativa e não dá certo, aí eu posso ir na esfera judicial. Porque o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional é o poder judiciário e não o poder administrativo executivo. Então, nesse caso, o processo administrativo não tem essa característica. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional se aplica ao poder judiciário, ao processo judicial, não ao processo administrativo. Tendo como base também o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Ações exacionais, ações judiciais propostas pela Fazenda Pública, execução fiscal e medida cautelar fiscal. Para que haja o início de uma execução fiscal, o início de um processo de execução fiscal, que é essa etapa final do processo tributário, eu tenho que, ou melhor, não eu, né? A Procuradoria tem que primeiro escrever em dívida ativa, como nós estudamos, a CDA, Certidão de Dívida Ativa, e aí depois de inscrita a certidão de dívida ativa, ela propõe uma ação de execução fiscal em face do contribuinte devedor. Ações não exacionais são medidas de defesa do contribuinte contra as ações do Estado, como nós falamos da ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação de repetição de indébito tributário. Essas ações na esfera judicial, e que algumas delas até são usadas na esfera civil, na esfera tributária, elas têm justamente esse meio de defesa do contribuinte que é garantido pela Constituição. Então, se o constituinte quer questionar um tributo já lançado, ele propõe uma ação anulatória. Agora, se o constituinte não sabe para quem pagar dos credores, para quem pagar dos entes públicos que estão cobrando o mesmo tributo, se houver 2 mais entes públicos que estão cobrando o mesmo tributo, se o contribuinte não sabe em quem pagar, ele propõe uma ação de consignação em pagamento para saber qual o credor verdadeiro. E a ação de repetição de indébito tributário é justamente para pedir a restituição do valor pago a mais pelo contribuinte. Então, para pedir a restituição do valor, você propõe uma ação de repetição de indébito tributário. Muito bem. Essas são algumas outras considerações que eu considero importantes, mas há outras também que nós precisamos falar a respeito do processo judicial tributário. O contencioso judicial é assimétrico em matéria tributária, pois o contribuinte não tem as mesmas prerrogativas que possui a Fazenda Pública. Existe uma diferença muito grande, pessoal, entre o contribuinte e a Fazenda Pública, entre o contribuinte e o Estado. Porque o Estado, obviamente, tem muito mais privilégios do que o contribuinte na esfera do processo. Então, para garantir maior equilíbrio entre os dois, a lei tenta trazer o contribuinte num patamar um pouco maior para que haja um equilíbrio de forças entre o Estado, que cobra o tributo na esfera judicial, e o contribuinte, que na esfera judicial se defende e diz que aquele tributo não é devido. A Fazenda Pública possui prazo processual maior, mais recurso e citação pessoal. E por conta desse privilégio que o poder público tem em relação ao particular, por isso que a lei tem que dar equilíbrio entre as partes para que no processo todos sejam tratados da maneira igual. Definição de execução fiscal é um procedimento especial de execução de título extrajudicial por quantia certa e devedor o contribuinte. Então, a execução fiscal, pessoal, é a etapa final do processo, onde já se exige o cumprimento daquele tributo. Existe um microsistema de execução fiscal, tendo a Constituição Federal o seu topo.
A lei de execução fiscal é uma lei especial que irá reger as peculiaridades da execução fiscal. A lei de protesto é também uma lei que rege esse sistema, assim como a lei de parcelamento federal e a lei de contribuinte legal, transação tributária, bem como a lei de averbação executória. Fazenda pública é a personificação jurídica do Estado. Pessoal, quando a gente fala esse nome fazenda pública, cuidado. Esse nome se refere à mesma coisa que fisco. Quando eu falo no processo judicial ou administrativo, a fazenda pública fez isso ou aquilo, fazenda pública aqui se entende o Estado enquanto ente tributante. Mas o nome técnico que a gente usa é fazenda pública. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Outras considerações que eu considero importantes. Autarquias e fundações de direito público são também partes da fazenda pública em processo de execução fiscal. Então, não somente se considera autor de execução fiscal, no caso, os entes políticos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, mas pessoas jurídicas de direito público, como as autarquias e as fundações de direito público. Autarquias, por exemplo, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que pode, por meio de sua procuradoria, exigir a cobrança de créditos previdenciários de pessoas devedoras. Já, diferente das autarquias, nós temos as fundações de direito público. Então, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, uma fundação de direito público. Ela pode propor também, por meio de sua procuradoria, propor uma ação, propor uma demanda de execução fiscal. Associações públicas e consórcios públicos possuem natureza autárquica e, por isso, também entram em conceito de fazenda pública. Então, o conceito de fazenda pública, pessoal, ele é muito maior do que só o ente político, mas ele também abrange autarquias, fundações, como também associações públicas e consórcios públicos. Empresas públicas e sociedades de economia mista são sujeitos de norma de direito privado e do CPC 2015, assim como a OAB e os serviços sociais autônomos, como também o Ministério Público. Então, nenhum desses entes, pessoal, empresas públicas, sociedades de economia mista, até mesmo a própria OAB ou o Ministério Público, não podem propor uma ação de execução fiscal. É apenas o ente político competente. A Lei Geral de Finanças Públicas, artigo 39, diz o seguinte: trata sobre o conceito de dívida ativa, trata do conceito de dívida ativa. Caberá à Procuradoria em realizar a inscrição dessa dívida, dando presunção de liquidez e a certeza ao crédito tributário. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, ele fala que as dívidas tributárias, você tem as dívidas tributárias e não tributárias, né? Lembrando que na execução fiscal, você cobra as dívidas tributárias, né? Como no caso, os impostos. Agora, as dívidas não tributárias, como por exemplo, a multa, já não tem a mesma lógica. Indenização não pode ser também cobrado por meio de execução fiscal, apenas dívidas tributárias, apenas tributos devidos, tendo como base o artigo 3º do CTN. Muito bem, pessoal. O que nós também podemos falar? Ações do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, têm natureza indenizatória e não caberá sob a execução fiscal, assim como os serviços sociais autônomos. Nós temos, então, pessoal, várias etapas na execução fiscal. Primeiro, nós temos a proposição, depois a proposição de uma ação de execução fiscal, que vai dar origem a esse processo, depois a citação do contribuinte devedor para que apresente sua defesa. Se ele não apresentar no tempo devido, haverá a decretação por meio do juiz de penhora de bens. Já que você não quer me pagar o tributo, eu vou apreender os seus bens, sejam bens móveis ou imóveis. E também nós temos o caso da expropriação, no caso, tomada do bem do contribuinte, caso ele não coopere com a justiça. Então, a expropriação do seu imóvel, a expropriação do seu carro, dos seus bens naturais, dos seus bens pessoais, essa é a expropriação. Você tira a propriedade daquela pessoa e passa para outra pessoa. Passa para, no caso, o Estado.
Essa é a expropriação dos bens. Artigo 6º da LEF, requisitos de execução fiscal. Para que eu possa propor uma execução fiscal, existem requisitos, pessoal, que devem ser observados pela própria lei, que estão dispostos na própria lei. Dentre eles, por exemplo, ser proposta a inscrição em CDA, certidão de dívida ativa, para que se possa pagar aquele tributo. Aí que a execuibilidade é o requisito para a propositura de uma execução fiscal. Artigo 2º, parágrafo 5º da LEF, requisito de inscrição do corresponsável. Então, também existe a inscrição não somente do contribuinte, mas daquele que é responsável por esse contribuinte, e também pode ser esse responsável pela obrigação fiscal, pela execução fiscal. Então, não somente o contribuinte, de fato, pode arcar com aquela obrigação tributária, com o pagamento daquele tributo que está sendo exigido por meio de execução fiscal, mas também o seu responsável pode responder concomitantemente. O artigo 2º, parágrafo 5º da LEF, fala de requisito de inscrição do corresponsável, a súmula 342 do STJ e os limites da correção de uma CDA. Pessoal, antes da execução fiscal, nós temos a propositura de um título executivo extrajudicial que se chama CDA, Certidão de Dívida Ativa. Nós vimos sobre isso na aula passada. Uma vez inscrita a CDA, pode aí sim propor uma execução fiscal. Mas haverá alguns limites, no caso, já estabelecidos até pelo STJ, com base na súmula 342 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, a citação da execução fiscal se dará por correio, mas caso não seja possível, ocorrerá por oficial de justiça, de maneira subsidiária. Então, para propor execução fiscal, a parte contrária tem que ser, obviamente, citada do que está acontecendo. Ou ela é citada por meio de carta, por meio postal, ou ela é citada quando o oficial de justiça vai à sua porta, ou a pessoa pode ser citada, se não, nenhuma dessas duas alternativas deu certo, ou a pessoa pode ser citada Desculpa, pessoal, me perdi aqui. Ela pode ser citada pelo diário oficial. Então, se não deu certo a citação por meio de oficial de justiça ou por meio... Se não deu certo por meio de oficial de justiça ou por meio de correio, a pessoa pode ser citada por meio de edital, com a publicação do nome dela no edital, no diário oficial do Poder Público. Pessoal, esses são alguns tópicos que eu considero importantes. Sugiro também a leitura do artigo 185A do CTN. E, continuando o nosso estudo aqui, quais outras questões que podemos falar? A penhora, pessoal, é uma forma de se garantir o pagamento do crédito tributário. Então, se penhora os bens do particular para que, uma vez apreendidos, eles possam ser usados como uma garantia de pagamento. A jurisprudência do STJ diz que a ordem de penhora prevista em lei somente pode ser modificada com o requisito da Procuradoria Fazendária. Então, pessoal, a Procuradoria Fazendária que, inclusive, vai decretar essa penhora de bens, solicitar primeiro ao juiz para que esse juiz possa, no caso, conceder esse pedido, né, de penhora para a apreensão desses bens. Pessoal, só vou acompanhar aqui os slides, só para não me perder aqui. Eu estou abrindo no meu celular para ver se eu não me perco aqui na hora da apresentação. Muito bem. Então, pessoal, os artigos 1º e 2º da Lei 8.397 de 92 fala da propositura de cautelar fiscal. Artigo 185A do CTN fala da disponibilidade geral. E a Lei 13.606 de 2018 fala sobre a averbação pré-executória. Prescrição intercorrente, quando a execução fiscal fica parada sem evoluir. Artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e também a súmula 314 do STJ. Também existe a possibilidade de, mesmo a execução fiscal em curso,
ela ficar parada e houver até mesmo a prescrição do seu prazo, a extinção. E, claro, se houver a extinção do seu prazo, a execução fiscal não poderá ser mais válida. Artigo 174 do CTN também comenta a respeito da execução fiscal, e a Lei Complementar 118 de 2005 fala sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Competência Municipal, e ela fala basicamente que, caso não se encontre os bens, a execução fiscal será extinta por prescrição intercorrente. Então, se o Estado, ao decretar a penhora, ao pedir ao juiz para que decrete a penhora, e mesmo com a penhora de bens, esses bens não serem suficientes para pagar a dívida, o que acontece? Acaba a extinção por prescrição intercorrente. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A figura da responsabilidade tributária pode ocorrer por substituição ou transferência. E, pessoal, uma outra questão que eu considero importante, que eu até coloquei aqui no final, é os embargos à execução fiscal, que é o meio de defesa do contribuinte devedor na esfera de execução fiscal. Para propor os embargos à execução fiscal como meio de defesa desse contribuinte, deve haver, claro, a garantia do valor em juízo para que eu possa propor essa ação perante o Poder Judiciário. Então, esses embargos, pessoal, ele tem um prazo de 30 dias, contados do depósito e da intimação da penhora. Se é possível, uma vez garantindo o juízo, uma ação de reconhecimento autônomo, buscando satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Esses embargos possuem efeito suspensivo e vide súmula 994 do STJ. Pessoal, o que acontece? Quando eu proponho os embargos à execução fiscal, eu vou ter 30 dias para propor esse meio de defesa e assim o juiz apreciar a minha defesa, que são os embargos à execução. E só é possível uma vez garantindo ao juiz, são uma ação de reconhecimento autônomo, buscando satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Tudo bem? Muito bem, pessoal. E sugiro que vocês leiam aqui os entendimentos que eu trouxe para vocês do STJ, as súmulas 392 e 435 do STJ, e dois recursos aqui, o recurso especial número 1.377.019 do STJ, fala qual dos sócios é o responsável pela dissolução irregular. E o recurso repetitivo 1.201.993 fala sobre o prazo prescricional do redirecionamento. E existe um prazo, pessoal, para que a execução fiscal possa durar. O prazo é de 5 anos. Desde o lançamento tributário, como a gente já viu na aula anterior, desde o lançamento tributário até a execução propriamente dita, a propositura da ação de execução e a inscrição da CDA antes, da certidão de dívida ativa, o fisco tem o prazo de até 5 anos para fazer tudo isso. Se ele não faz, o direito dele é prescrito e não poderá exigir mais aquele tributo devido. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Também sugiro a leitura do julgado 1.272.827 do STJ, um julgamento em recurso especial. Parcelamento defensivo é possível em embargos, trazendo suspensão à execução fiscal. Os embargos, pessoal, é um meio de defesa, e uma vez concedido, essa execução ela fica suspensa até a apreciação do mérito. É uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade, ou seja, em vez de ser exigido ou proposta penhora, o processo é interrompido porque foi proposta uma ação de execução fiscal. Artigo 496 e artigo 674 do CPC, recomendo a leitura. E também os artigos 674, 675, 677 e 678 do Código de Processo Civil de 2015. E também a súmula 393 do STJ, que diz que é uma exceção da pré-executividade.
Pessoal, a exceção de pré-executividade também é um meio de defesa do contribuinte, mas ela não se confunde com os embargos à execução fiscal. Existem diferenças muito grandes entre embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Se for julgado improcedente essa execução, caberá a propositura de um recurso, agravo de instrumento, que é o meio de recurso necessário para propor ao tribunal. O que é o agravo de instrumento? Eu estou questionando uma decisão de primeiro grau, mas uma decisão interlocutória, que não interrompeu com todo o processo, não é de sentença definitiva. Então, nesse caso, eu proponho a minha demanda ao Tribunal Superior para que analise a minha tutela jurisdicional, para que analise... Nossa, me perdi totalmente, gente, me desculpa. Eu estava pensando numa coisa aqui, que é tanta informação. Mas é o seguinte, pessoal, o juiz, quando ele toma uma decisão final no processo, contra essa decisão final, eu proponho um recurso de apelação. Agora, a decisão interlocutória que não interrompe o processo, era esse ponto que eu perdi, peço desculpas. Quando você tem uma decisão interlocutória que não interrompe o processo, que apenas pausa uma decisão, que julga apenas um aspecto do processo, contra ela você propõe agravo de instrumento. Agravo de instrumento é contra a decisão interlocutória. Por exemplo, uma decisão que indeferiu um pedido de tutela antecipada. Agora, uma sentença final de primeiro grau que decide todo o processo, aí contra essa sentença eu posso propor o quê? A apelação. Então, a apelação é quando o processo se finaliza. O agravo de instrumento é para apenas uma decisão interlocutória, que são exemplos de defesas heterotópicas, também tendo como exemplo a ação anulatória, que é também prevista pela Lei de Execuções Fiscais e tendo como base o artigo 784 do CPC 2015. Quais são as regras do processo tributário, pessoal? Quais são as leis que regem o processo tributário? O processo tributário, pessoal, ele é regido, no caso, pelo Código Tributário Nacional, pela Constituição Federal e, de maneira subsidiária, pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, é um conjunto de leis que andam juntas. De maneira prioritária, a Constituição e o CTN, mas para auxiliar nas demais etapas do processo, nós temos o Código de Processo Civil de 2015. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a estrutura das petições iniciais, como se estrutura uma ação judicial. Agora, nós temos outras leis, como a Lei de Execuções Fiscais, que trata sobre ação anulatória, no artigo 38, e também os embargos de execução fiscal, que são tratados pelo artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Agora, o CTN também tem a sua importância, quando ele disciplina a ação de consignação em pagamento, a repetição de indébito tributário. Então, as diversas peças processuais, e a gente vai ver isso mais profundamente na segunda fase, elas são tratadas de maneira subsidiária, por estas petições, são tratadas de maneira subsidiária pelo CPC, que prevê a estrutura destas petições, desses recursos também em segundo grau. Então, o CPC, pessoal, ele serve de maneira subsidiária a auxiliar no processo tributário para que hajam regras na disciplina de cada etapa, na disciplina da propositura de uma ação ou de um recurso judicial e assim por diante. Em regra, o processo tributário seguirá um rito comum, regido pelo CPC 2015, mas ainda é previsto ritos especiais, inclusive no próprio CPC 2015, como a consignação em pagamento, previsto entre os artigos 539 a 549 do CPC 2015. Ou seja, sobre o rito ordinário, existem as ações como a declaratória, a anulatória e a ação de repetição de indébito. Já no mandado de segurança, nós temos um rito específico, que é regido pela Lei 2018 de 2009, que é a Lei de Mandado de Segurança, que é uma lei especial. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que o processo tributário, ele não tem só a Constituição e o CTN. Ele tem de maneira subsidiária o CPC 2015 e as leis especiais, como a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80,
a Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 2016, e assim por diante. Nós temos leis diversas para tratar sobre o processo tributário. Agora, pessoal, nós não temos um código de processo tributário. Nós não temos leis já codificadas e juntadas no mesmo bloco. Nós temos leis esparsas que são utilizadas de maneira subsidiária para auxiliar na compreensão do que é o processo tributário, na sua aplicabilidade, no seu rito, no rito de ação, no rito de defesa, no rito de recurso e assim por diante. Nós temos o procedimento comum, pessoal, que é o procedimento básico tratado pelo CPC 2015, que é tratado entre os artigos 318 a 489 pelo CPC 2015, onde você tem, por exemplo, a propositura da petição inicial, que é o direito de ação, quando eu começo o processo, e caso a demanda em primeiro grau não seja favorável a mim, mesmo propondo uma ação ao juiz de primeiro grau, eu proponho de maneira subsidiária, a recorrer da decisão de primeiro grau que foi desfavorável a mim, eu proponho um recurso, que aí eu recorro a uma segunda instância, a um tribunal. Quais são as fases do processo? Nós temos várias fases do processo. Nós temos primeiro que é a fase postulatória, quando eu proponho a demanda por primeiro. Nós temos a petição inicial, depois a citação da parte contrária, a contestação, que é o direito de defesa, e o direito de réplica, que é a primeira parte. Depois você tem a parte saneatória, que são procedimentos preliminares, como, por exemplo, o julgamento do processo no estado em que se encontra. Então, é uma ação de uma decisão saneatória, que é o momento em que o juiz, no meio do processo, verifica se existe alguma irregularidade ou não. Por isso que ele emite um juízo para sanar se há alguma irregularidade ou não. Ele propõe uma decisão saneatória. Nós temos uma decisão, nós temos a fase instrutória, que é a produção de provas na esfera judicial, e a fase decisória, que aí é proposta uma decisão de primeiro grau, que aí é a sentença. Então, primeiro vem a fase postulatória, depois a saneatória, depois a instrutória e, por fim, a decisória, isso tudo no primeiro grau de jurisdição. Basicamente, nesse esqueminha que eu montei aqui no lado, nós temos a petição inicial, depois a audiência de conciliação e mediação, que geralmente é dispensada no direito tributário, contestação e réplica, que é o direito de defesa, julgamento do processo no estado em que se encontra, saneamento do processo, instrução do processo e aí, por fim, finaliza com a sentença, a decisão de primeiro grau. Muito bem, pessoal. Recebida a petição inicial, é feito o despacho do juiz, que é a decisão sobre essa primeira demanda, onde esse poderá pedir a emenda da petição inicial, ou seja, a correção da petição inicial, caso haja alguma irregularidade na ação proposta em primeiro grau, tendo prazo de 15 dias, conforme o artigo 321 do CPC. Também poderá ocorrer do juiz emitir um despacho ao olhar ao processo, sob pena de indeferimento liminar, emitindo uma sentença. A parte afetada poderá pedir a retratação da sentença do juiz através do recurso de apelação, que aí eu proponho um recurso contra a decisão de primeiro grau que foi contrária a mim, que foi desfavorável a mim. O indeferimento de uma petição inicial promovida em primeiro grau de jurisdição deve-se quando há a parte ilegítima da petição. Quando há a inépcia da inicial ou contraria o entendimento dos tribunais. Pessoal, então, eu posso recorrer também quando eu verifico alguma irregularidade que não foi percebida antes pelo juiz de primeiro grau. Aí eu recorro às instâncias superiores, aos tribunais, seja em esfera estadual, como nós temos os tribunais de justiça, ou na esfera federal, que nós temos os tribunais regionais federais. Já nós temos como última instância infraconstitucional o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e como última instância de todas a instância constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Na fase de contestação ou réplica, o juiz poderá alegar a prescrição ou decadência,
bem como haver um julgamento parcial do processo, decisão interlocutória ou um julgamento antecipado. Então, pessoal, durante o processo, o juiz pode indeferir não totalmente a minha petição inicial, mas apenas um aspecto dela. E isso é uma decisão que a gente chama de decisão interlocutória. Não é que ele decidiu todo o processo, mas ele indeferiu uma parte dele. E aí, nesse caso, contra essa decisão, eu proponho um agravo de instrumento ao tribunal que está acima do juiz de primeiro grau. Muito bem, pessoal. Cabe agravo de instrumento à decisão interlocutória, como falei para vocês. O julgamento antecipado é quando o juiz entende que deverá apresentar a sentença de mérito, quando já possui de maneira antecipada todos os elementos da decisão. Então, existem casos, pessoal, em que o juiz pode decidir de maneira antecipada a demanda, porque ele já tem todos os elementos que ele precisa para decidir o mérito da causa, se favorável ao contribuinte ou se favorável ao fisco. A súmula vinculante 28 do STF, como a gente comentou, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para a propositura de uma ação judicial. Ou seja, para propor uma ação no Poder Judiciário, como uma ação anulatória, por exemplo, eu não preciso propor um depósito prévio para que eu possa propor essa ação. Então, isso só ocorre, por exemplo, na execução fiscal. Aí, na execução fiscal, nessa etapa final do processo tributário, aí sim, para propor a minha defesa, como, por exemplo, os embargos da execução fiscal, aí eu tenho que fazer um depósito prévio, fazendo um depósito de um valor na conta bancária do Poder Judiciário, no Passem-Jude. Agora, já na esfera, nas primeiras etapas do processo, quando o processo está recém começando, quando eu quero propor uma ação inicial, não preciso fazer depósito prévio. E isso é garantido pela súmula vinculante 28 do STF, já que o direito à ação, o direito de ação é um direito universal, garantido por todos pelo artigo 5º da Constituição Federal. E aí, nesse caso, eu proponho uma ação sem precisar de depósito prévio, porque o STF já garantiu isso, que é um direito garantido pelo artigo 5º da Constituição, um direito universal, que é o direito de petição. E a súmula 21 do STF diz que também dispensa o depósito prévio em caso de recurso administrativo. Muito bem, pessoal. Essas foram as considerações que eu queria fazer com vocês a respeito do processo tributário. Peço desculpas ali por alguns momentos da aula, eu acabei me perdendo em alguns conteúdos aqui, que eu estava acompanhando aqui pelo celular os slides, e também estava vendo algumas informações também a respeito da aula, e eu acho que acabei me perdendo aqui, então peço desculpas aqui, pessoal, pela confusão em alguns tempos aqui da aula. Mas eu espero que tenha ficado claro esse tópico, que é um tópico importante, pessoal, e que vai ser cobrado em primeira fase. Pelo menos uma questão das 5 vai perguntar sobre processo tributário, tá bom? Fico à disposição de vocês no que for necessário, pessoal. Deixem as dúvidas aqui embaixo. Deixem aqui embaixo também o e-mail de vocês, se vocês querem que eu compartilhe o material dessa aula e das aulas anteriores, eu passo o PowerPoint para vocês. Seja o arquivo em PowerPoint mesmo, ou o arquivo em PDF. Eu compartilho com vocês por e-mail, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos, e vou até tirando aqui do PowerPoint. Esse é o slide que eu produzi com antecedência aqui para vocês. Quem quiser esse material, eu posso passar aqui pelo YouTube, né? Eu compartilho com vocês o material, ou por e-mail, que eu acho melhor. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo e eu ficarei à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas, tá bom? Bons estudos, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.